Você é estudante de Direito aqui da Universidade Positivo? Como que têm sido suas experiências no mercado de trabalho? Conseguir uma vaga de estágio nem sempre é fácil. Hoje a gente vai conversar sobre uma super oportunidade para quem quer sair desse limbo chamado sou universitário e estou sem estágio. Sem drama, sem preocupação. Tem vaga de estágio por aí sim, e você vai conhecer uma delas agora. O escritório Vernalha Guimarães Pereira Advogados é reconhecido pela revista Advocacia 500 como um dos mais admirados do país. Já pensou em ter uma experiência de estágio em um lugar assim? Eles criaram um programa de trainee e um dos fundadores, o Dr. Luiz Fernando Pereira, está aqui para conversar com a gente sobre como que é esse processo seletivo. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Então tá bom. Antes de qualquer coisa, o que diferencia essa vaga de trainee de todas as outras que tem por aí? Bom, antes de tudo, o que diferencia é o processo de seleção. Não há indicações para trabalhar no escritório. Há um processo de seleção, na primeira edição, com mais de 600 inscritos, número que nós entendemos que vai ser superado nessa edição. E junto com o grupo CETEF, nós temos um processo de seleção com 4 fases, para selecionar 5 candidatos de 600 inscritos. Eu acho que essa é a primeira grande diferença. Uhum. Então, são 600 inscritos. O que um aluno precisa ter para se diferenciar desses 600 aí e conseguir essa vaga? Na primeira fase, um grande histórico escolar, um ótimo histórico escolar. É a primeira grande peneira do programa. Uhum. Depois ele participa de uma prova escrita, e desta prova escrita nós extraímos 12 que passam por uma avaliação do grupo CETEF, mais focada em aspectos psicológicos do candidato. E aí vão por uma grande final, que se resume numa entrevista comandada por todos os coordenadores de todas as áreas do escritório para selecionar, então, 5 candidatos. Entendi. Então, o primeiro diferencial seria um histórico que se destaca aí no meio desses todos. Sem dúvida. E depois, os selecionados também têm um programa de estágio que se diferencia exatamente por ter um programa pré-estabelecido, com fases pré-estabelecidas, com avaliações todas definidas previamente. Uhum. A ideia é que no primeiro ano, que é a primeira fase do estágio, que nós chamamos de job rotation, o estagiário ou o trainee passe por 4 áreas diferentes do escritório: tributário, comercial, contratos, direito administrativo, 3 meses em cada uma dessas áreas, e depois, no segundo ano, para aqueles que conseguirem ficar depois do primeiro ano, porque nem todos têm direito a passar para a segunda fase, eles se concentram numa área que a gente chama de knowledgement, e esta área daí, esta segunda fase, é para concentração numa das áreas do escritório. O tempo total são 2 anos, então? No tempo total são 2 anos. Uhum. Há outras diferenças que eu gostaria de mencionar, que é, nós temos uma remuneração diferenciada também. Uhum. Na primeira fase, no primeiro ano, são R$ 1.400, na segunda, R$ 2.000 mensais, mais uma série de benefícios, incluindo bolsas para cursos e eventos, auxílios, enfim. É um estágio diferenciado porque nós fazemos o acompanhamento trimestral com avaliações de tudo que está acontecendo durante todas as fases do estágio. Entendi. E para o escritório, qual que é a vantagem de ter 5 trainees ali em ação? Olha, a grande vantagem do escritório, já testada e comprovadamente uma grande vantagem, é, em primeiro lugar, ter os melhores. Uhum. Não há como escolher sem um processo de seleção sério, escolher os melhores. E, em segundo lugar, nós temos lá trainees entusiasmados com o programa, porque se trata realmente de algo diferenciado em relação aos estágios em geral, em que não há uma grande preocupação com o estagiário, em que o foco é na necessidade do escritório e não na vocação e necessidade do estagiário. Portanto, eu acho que nós conseguimos criar um programa diferente de estágio, que leva o nome de trainee, porque tem muitas das características de todos os melhores programas de trainee do Brasil. Uhum. E como que vocês criaram esse programa, assim? Nós estudamos como funcionavam os programas de trainee no Brasil, contatamos o grupo CETEF, que tem muita expertise na matéria, e eles nos ajudaram a conceber não só apenas a fase de seleção, como eu expliquei no começo, como também a estruturação do estágio nestas 2 grandes fases, no primeiro e no segundo ano, com todas essas avaliações periódicas. Portanto, um programa de estágio concebido, conformado para apresentar o melhor para o trainee e, ao mesmo tempo, representar um bom retorno ao próprio escritório.
Entendi. Doutor, na sua época de formação, assim, já existia esse tipo de programa? O senhor sentia falta disso? Não, eu fui um estagiário abandonado no meu tempo. Um estagiário que foi colocado lá num canto de um determinado escritório, sem saber muito por que estava lá. Fiquei fazendo muito tempo um serviço de fora, um serviço externo, que na verdade no segundo ou no terceiro dia já não tem mais nada a aprender. Quem sabe eu vítima de um estágio largado, também foi assim motivo de inspiração para que eu concebesse depois, como sócio do escritório que sou, um programa de trainee mais bem estruturado. Mas eu devo confessar que a gente tem algumas inspirações nos grandes programas de trainee do Brasil, inclusive num programa de trainee muito bem sucedido do escritório Matos Filho, em São Paulo. Entendi. Então eu agradeço, doutor, que estava aqui com a gente nessa conversa. Eu é que agradeço. E agora você deve estar se perguntando, é possível conseguir essa vaga? É o que a gente vai ver agora com o Kainan Iwasaki, o atual trainee do escritório Vernalha Guimarães Pereira Advogados. Oi, Kainan, tudo bom? Tudo bom. Você? Que bom que você veio. Kainan, quando você se inscreveu no programa, imaginava que ia conseguir chegar até onde você chegou? Confesso que não. Bem, eu imaginava que o programa trainee era voltado para acadêmicos que fossem mais avante no curso. Acadêmicos que fossem mais experientes. Entendi. E eu me surpreendi muito com isso. Porque o interesse do escritório era exatamente o contrário. Era escolher acadêmicos que estivessem no meio do curso para que a partir de então formasse esses acadêmicos para a vida profissional. Entendi. Então, para mim, foi uma grande surpresa. Legal. E como que foi o processo? Desde a inscrição, agora você está na metade, né? Na metade. Beleza. Então, conta um pouquinho pra gente como que foi a inscrição e esse período de estágio que você teve até agora. Bem, primeiro é importante destacar que foi um processo bem concorrido, né? Foram mais de 600 inscritos. E a inscrição inicialmente foi online, né? Houve um período aí de em torno de 2 meses para a inscrição. A partir disso, a gente passou por várias etapas até o resultado final da seletiva. Primeiramente, fizemos uma análise de currículo, em que foi selecionado as melhores notas, de acordo com o desempenho acadêmico. A partir de então, passamos a uma prova escrita, em que daí foram selecionados um número de 12 acadêmicos, por uma etapa que, com a ajuda do CETEF, nossa empresa de RH, que nos auxiliou durante o processo, foi possível uma análise psicológica de perfil, para ver se o candidato era compatível com as expectativas do escritório. E, por fim, uma entrevista, como podia deixar de ser, com os sócios e com os demais coordenadores, para avaliar a pertinência do candidato. Entendi. E como que foi esse tempo de estágio que você teve? Foi 1 ano agora já? Foi 1 ano. Foi O que você teve lá já? E, bem, foi uma experiência bem, profunda em conhecimento. Porque é a oportunidade que você tem de conhecer várias áreas do direito. O que os estágios tradicionais não te permitem fazer isso. Uma vez que 1 ano você acaba adstrito às matérias que são trabalhadas no escritório e a um setor específico do direito. Já com esse job rotation, que é essa oportunidade de passar por várias áreas do direito, a gente pode ter uma oportunidade de uma formação muito mais completa, né? E eu acredito também que seja vital para o aspecto profissional do acadêmico. Porque a partir dali você pode decidir se de fato você quer advogar e em qual área do direito você quer atuar enquanto advogado. Quais áreas que você teve contato? Bem, inicialmente tive contato com o direito administrativo, né? Em seguida o direito médico, que é um setor bem específico do escritório. A partir de então o trabalhista e agora nessa última etapa, aí, nessa derradeira etapa, no direito civil. Tá. E essa próxima fase que você tem, ela vai te direcionar para um campo só, é isso? Isso. Que a ideia é de que nós nos aprofundemos numa das áreas do escritório, né? Para que esse trainee adquira mais conhecimentos numa área, para futuramente, quem sabe, ser efetivado e atuar na área. Claro. E você escolhe essa área ou eles escolhem para você? Então, o nosso procedimento foi, o trainee aponta a sua maior identificação, porque é necessário que você tenha uma identificação com a área, né? E a partir de então, o escritório direciona, por critério de conveniência, de demanda do escritório também, e aloca o trainee em algum desses setores. Kainan, fala pra gente como que esse programa de trainee tem ajudado, colaborado para o futuro da tua carreira mesmo, assim? Ah, foi essencial. Eu vejo o quanto eu cresci em 1 ano, porque em outros estágios isso não me seria permitido. Nos meus estágios anteriores, isso não ocorreu, tanto quanto agora. Entendi. Eu vejo em 1 ano poder conhecer tantas áreas diferentes do direito e, além do mais, esse incremento
na relação interpessoal. Porque cada área é uma estrutura diferente. Cada departamento tem todo o seu modus operandi, uma maneira de funcionar distinta. Então, isso foi essencial. Você saber lidar com pessoas diferentes e, ao mesmo tempo, crescer profissionalmente, conhecer várias áreas do direito. Entendi. Então tá bom, Karina. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui. O Acontece na UP fica por aqui, mas você não precisa ficar triste. Limpa esse choro, porque a gente volta daqui um pouquinho com várias novidades para você. Até lá!